Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa Sociedade Espírita Renovação. Meu nome é Joaquim Maia e eu vou fazer a apresentação da palestra dessa noite. Nós vamos, como de hábito, dar início às atividades pela prece. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao iniciarmos a atividade da noite, Senhor, que seja de gratidão a nossa prece, pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, reunidos em Teu nome, sob a assistência dos amigos espirituais, para mais uma noite de estudos, de reflexão e de congraçamento espiritual entre todos aqueles nós que aqui estamos, para nos beneficiarmos desse momento e levarmos conosco a orientação de que necessitamos. Que a espiritualidade possa assistir ao nosso palestrante e a cada um de nós, facilitando a transmissão do seu conhecimento e o nosso aprendizado, o nosso entendimento, para que absorvamos os ensinamentos de maneira a levar para a nossa vida a melhor maneira de nos conduzirmos em relação ao próximo, em relação às nossas atitudes e aos nossos atos. Sabemos da responsabilidade de cada um perante Deus, perante a si mesmo, para que essa caminhada possa acontecer de maneira a evoluirmos, porque esse é o destino que nos é reservado a todos. Pedimos a Jesus a sua assistência e contamos com Ele, junto a nós, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. A palestra da noite está a cargo A palestra da noite está a cargo do nosso querido Sérgio Luiz Pacheco. O Pacheco já conhecido de todos, ou de praticamente todos, porque é um velho trabalhador da casa há mais de 30 anos, ele que veio do Rio de Janeiro, onde também... Está vendo? O Pacheco veio do Rio de Janeiro, onde já também trabalhou na doutrina espírita, frequentando a Sociedade Espírita Renovação, Fraternidade, Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói. Mas já está há alguns anos conosco, inclusive trabalhando, dando a sua colaboração importantíssima na direção da casa em diversos trabalhos por ele desempenhados. Mas o principal deles tem sido a divulgação doutrinária, não só aqui na SER, como pela União Regional Espírita, URI, em toda a região de Curitiba. Vamos então ouvir a palestra do nosso Sérgio Luiz Pacheco. Muito boa noite a todos, Jesus nos abençoe. Antes da gente estar propriamente no tema, eu preparei, eu trouxe um vídeo institucional da Federação Espírita do Paraná, em função da desencarnação de Divaldo Pereira Franco, e o equipamento parece que não quer colaborar, porque eu não consegui colocar
ele em vídeo, ia ficar só com som, a voz do nosso companheiro querido Paulo Roberto Oliveira, que é a mesma voz do Momento Espírita, mas deixa eu tentar colocar aqui de volta para ver se eu consigo salvar. Voltou pelo menos, mas a imagem não será possível. Então, vou tentar, com a ajuda ainda dessa caixa, ver se consegue para que o pessoal escute lá atrás. Pelo menos, fica em homenagem, né? Normalmente é assim. Enquanto seguem conosco, não lhes prestamos tanta atenção. Eles estão ali para que os vejamos, os ouçamos, os abracemos quando quisermos. E pensamos que pela eternidade fora estarão ali. Esquecemos da transitoriedade da vida, de que todos os que nos encontramos na Terra, seres vivos, partiremos um dia. Como espíritos imortais, demandaremos o grande além, onde nos aguardam novas e desafiadoras tarefas para a continuidade do progresso. Não seremos mais vistos, senão em ocasiões especiais em que permita ao Pai, e somente a pessoas dotadas de especial faculdade. Hoje, dizemos até logo a um grande amigo. Amigo nosso, amigo da humanidade. Desde a juventude, dedicou-se ao próximo. Criou um oásis de amor, de aconchego, no bairro do Pau da Lima, em Salvador, Bahia. E, homenageando os primitivos seguidores de Jesus, a denominou Mansão do Caminho. Não uma mansão imponente, de luxo excessivo e riqueza material. Uma mansão de amor, instrução, alimento, um berço para nascer. Ele esteve entre nós por décadas. Ouvimos a sua voz cantar as belezas do Evangelho de Jesus, falar-nos do reino dos céus, declamar poemas que extasiavam nossa alma. Salvou-nos a muitos da queda em equívocos ou da fuga da vida. Orientou-nos, estabeleceu diretrizes seguras para seguirmos. Foram tantas conferências, encontros, palestras, entrevistas pelos 5 continentes. Esteve em capitais imponentes e em cidades pequenas, quase perdidas no mapa das vaidades humanas. Todas preciosas para seu coração. Onde quer que fosse, a sua era a palavra do consolo, o abraço generoso, o sorriso sempre presente. Homenagens lhe foram tributadas, multiplicadas, por instituições de toda ordem, por cidades, por estados. Todas repassadas a doutrina que divulgou, respeitou, exemplificou, e a todos que a honram com suas tarefas. Hoje ele partiu. Abandonou a indumentária física e guardamos a certeza de que foi recebido por tantos daqueles espíritos de que foi um instrumento da voz, da escrita, da mensagem consoladora, porta-voz inigualável. Retornou à pátria, e o celeste pastor lhe haverá de conceder um breve repouso, depois das tantas fadigas terrenas. Logo mais, tornará a cantar as excelências do amor, em paragens que o Senhor Deus lhe designará, como fiel servidor do amor e da paz. A Federação Espírita do Paraná, imensamente devedora da sua peregrinação pelo nosso Estado, conduzindo a bandeira do conhecimento e do amor, o manterá em seus registros do coração, e o recordaremos muito, ouvindo e tornando a ouvir
as centenas de gravações que nos deixou. Tomaremos das páginas psicografadas e mergulharemos na saudade, honrando-lhe a memória. Até breve, Divaldo amigo. Os que te amamos, te abraçamos e rogamos ao bom Deus nos permita seguir-te a pegar o exemplo, a ação. Até breve, irmão, embaixador da paz, mensageiro de luz, semeador de estrelas. Para onde forem, permanece com Deus. Bem-aventurada em tua morte, que nos liberta dos desafios e das dificuldades terríveis. Enquanto Maria reclama e proclama sua dor e quero dizer, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua decisão, muito obrigado, Senhor. Fica, portanto, uma singela homenagem, né? Ao trabalho de tantos anos de Divaldo Pereira Franco, que retorna ao mundo espiritual. Apenas isso, né? Retorna ao mundo espiritual. Nós, então, vamos entrar no tema de hoje, que é escolhido esse aí, se a tecnologia colaborar, de novo, vamos ver. Código Penal da Vida Futura. Para falar de Código Penal da Vida Futura, a gente tem que falar dessa obra, né? Este ano, 160 anos do Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, que é o nome completo da obra. Também não aceitou. É mau contato, talvez, né? Ah. Pronto. Dá um passe, quem sabe, né? Como se objeto material, mas brincadeira. Então, essa obra completa 160 anos, né? Foi publicada na sua primeira edição em 1865, e na primeira edição, Allan Kardec colocou um prefácio na obra. Ela é o detalhamento da quarta parte de O Livro dos Espíritos. A obra fundamental é a obra que contém a doutrina espírita. A quarta parte, que é das esperanças e consolações, e que tem 2 capítulos, quer dizer, das penas e gozos terrestres e das penas e gozos futuros. É trabalhado em detalhe exatamente nessa obra. A obra contém 2 partes. A primeira parte é uma parte que trata da doutrina, e a segunda parte ela fala dos exemplos. E observem que, como foi dito, na primeira edição, Allan Kardec escreve um prefácio da obra. Um prefácio muito rico, muito interessante, mas que ele decide depois, até porque no ano seguinte foi publicado, logo um pouco depois, 3 anos depois, em 1868, a Gênese, e ele resolve, então, nas edições seguintes, retirar o prefácio, porque ele falava das obras anteriores. Mas fica aqui, à guisa de curiosidade, para aqueles que desejarem ler o prefácio dessa obra, está disponível nesse trabalho magnífico chamado Kardecpédia, lá Céu e Inferno,
eles mantiveram o prefácio da primeira edição, ainda que a tradução seja, como a grande maioria das traduções, a partir da quarta edição, que, se não me falha a memória, foi de 1869, iniciozinho, o ano da desencarnação de Allan Kardec. Então fica aí a questão a respeito da obra. E é nessa obra, na primeira parte, que fala da doutrina, que ele vai trabalhar no capítulo 7 a questão das penas futuras, né? E quando a gente fala de pena, de punição, o que a gente entende? O que é alguma punição? Punição é algo que a gente faz errado e que tem uma sanção, vai ter uma punição. A doutrina espírita, e é preciso dizer isso de forma muito clara, apesar de algumas críticas que me parecem até infundadas, é que há um certo punitivismo, né, em determinadas obras, em determinadas partes da própria doutrina. Eu questiono isso, a doutrina espírita não é punitivista. O fato de não ser punitivismo é aquilo, é você dar uma ênfase muito grande à questão da punição. Há diversos pensamentos, segmentos religiosos que de fato dão, mas não em doutrina espírita. Tanto é que a obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, vem demolir antigos conceitos arraigados desse entendimento de punição, notadamente a questão do inferno, notadamente as questões das penas eternas. A doutrina espírita, ela não se firma pela forma do medo em função das punições. Então, não há punitivismo, exatamente o contrário. E vamos tentar, na reflexão da noite de hoje, conduzir o nosso pensamento, inclusive nesse sentido. O que é uma punição? Em termos de conhecimento espírita, a gente aprende, está na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Do ponto de vista das condutas humanas, as leis morais são aquelas leis da natureza, portanto, leis divinas, que fazem com que a gente oriente as nossas ações para a prática do bem. Já que aquele conceito de bem e mal, o bem é tudo aquilo que seja em conformidade com as leis divinas, e o mal aquilo que tenta se opor ou não consegue seguir as leis divinas. É nessa prática do bem, nessa conquista das leis morais, entendendo isso, de praticar o bem em conformidade com as leis divinas, que todas as vezes que a gente não faz, a gente atrasa o nosso progresso e recebe as consequências. Da mesma forma como a gente recebe as consequências quando realiza o bem, quando está agindo nas nossas ações humanas conforme as leis divinas. Então, a punição é a consequência desagradável do descumprimento. Como na Terra. Os nossos códigos penais, por exemplo, em geral, na Terra, na legislação humana, ele estabelece as chamadas condutas que não são aceitas ou não devem ser aceitas na sociedade. E aquelas condutas, quando elas são executadas, elas têm a previsão de uma pena. Essas condutas, em termo técnico, jurídico, é chamado de tipo penal. Então, se alguém, na sua conduta, preencher o tipo penal, ele receberá um processo, será julgado e haverá uma pena prevista em lei. Em geral, não apenas o Código Penal brasileiro, mas os códigos penais funcionam nesse sistema. Do ponto de vista espiritual,
esse sistema não funciona dessa forma. E por que funciona? Porque nós precisamos, na sociedade, enquanto encarnados, determinados parâmetros muito objetivos e claros, determinadas condutas que a sociedade reprova. E tem que ser de forma objetiva, sem grandes subjetividades, para que a gente não resvale no autoritarismo. Por isso que, em dúvida, quando não se consegue provar, a gente diz em dúvida pro réu, é um dos princípios do direito penal. Porque a gente não sabe. Essa dúvida, no que se refere às questões espirituais, a situação é diferente. Que a consciência acusa, tem outros meios de que a justiça divina se faça presente. Mas não é exatamente um código, conduta tal, conduta Y, conduta Z, não. É o que nós vamos entender. E quando se pune, qual é o objetivo da punição? Isso é uma pergunta fundamental. Quando se pune, qual é? Nas leis humanas, né, elas deveriam ser educativas. E grande parte, né, das leis humanas são nesse sentido. Nas leis divinas, necessariamente são educativas. Não é para se vingar, não é punir por punir, é para que o espírito possa se livrar daquele erro e seguir adiante. Não? Vamos ver o que lá no Evangelho de Mateus, Jesus falou a respeito da justiça, essa justiça divina. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. E Jesus se refere aqui ao nosso entendimento de justiça. Justiça é cada um segundo suas obras. O que é esse entendimento? Não é um entendimento particular daquilo que eu entenda como justiça. Até porque é muito difícil, em termos pessoais, até conceituar. É mais fácil a gente olhar para uma injustiça e entender o que é justiça. Agora, o que aqui diz Jesus é o seguinte: de uma justiça divina infalível. E se a gente não tiver essa percepção para olhar além da justiça dos homens e, particularmente, a justiça hipócrita dos escribas e fariseus, nós não temos a menor ideia do que seja justiça. Então, olha, é preciso mergulhar num entendimento que transcende a materialidade. No livro Justiça e Amor, do Espírito Camilo, pela psicografia de José Raul Teixeira, o benfeitor espiritual diz assim: os códigos do direito humano só se ajustarão aos códigos celestes à medida que o amor, na sua vasta expressão, penetre a alma dos legisladores e dos que têm o dever de fazer cumprir a legislação. Então, Camilo faz uma reflexão muito importante, que é um componente amor, que é o componente fundamental para a justiça divina. Quando Allan Kardec apresenta a terceira parte de Deus com as leis morais, lá no final, o último capítulo é a lei da justiça, do amor e da caridade, que é um resumo de todas as demais, com a proposta de fazer o bem pelo amor, de forma desinteressada, e a justiça, por consequência, vai se dar também dentro dessa mesma lei de amor, que foi proposta pelo Cristo como um dos seus pilares da sua passagem na Terra. Aqueles dois pilares: demonstrar a imortalidade e vivenciar, apresentar e vivenciar a lei do amor. Né? Há alguns princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Lá no capítulo 7, há subitens. Um se chama exatamente assim: princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, que antecede ao chamado Código Penal da Vida Futura. E o que vai dizer alguns trechos do livro Céu e Inferno e de alguns outros autores? Diz assim:
a doutrina espírita, no que toca às penas futuras, não se baseia sobre uma teoria preconcebida do que nas suas outras partes. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em todas as coisas, ela se apoia sobre observações e é o que constitui sua autoridade. Kardec diz muito claro que a doutrina espírita não cria uma teoria de justiça divina, de penas para depois, em função dos nossos delitos do ponto de vista moral. Não. É a partir da observação, é a partir das comunicações daqueles vários espíritos que mostraram a sua situação na realidade espiritual, que sim, pôde entender quais são os princípios que fundamentam essa justiça, ou essas consequências em função dos delitos morais. Não é uma teoria preconcebida, foi a partir da observação. E diz mais, né? Ninguém, pois, imaginou que as almas, após a morte, deviam encontrar-se em tal ou qual situação. São os próprios seres que deixaram a Terra, que vêm hoje iniciar-nos nos mistérios da vida futura. Descrever a sua posição feliz ou desgraçadas, suas impressões e sua transformação com a morte do corpo. Numa palavra, completar sobre este ponto o ensinamento do Cristo. O ensinamento sendo detalhada à luz da doutrina espírita, pela experiência daqueles que já estavam no mundo espiritual, mostrando a realidade e como funcionam essas questões, como são as consequências, felizes ou infelizes, que repercutem na espiritualidade. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, uma obra extraordinária do ponto de vista filosófico, ele diz aqui que nenhum sistema pode satisfazer nossa razão, nossa consciência, se não realizar a noção de justiça em toda a sua plenitude. Isso é muito importante dizer por a nossa vivência na matéria e muitas vezes a crença na nossa justiça imperfeita e descrença na justiça divina. Quando a gente fica indignado porque alguém, por exemplo, não foi punido diante de um crime, primeiro a gente não sabe bem se realmente isso é importante o devido processo legal. A gente já, às vezes, muitas vezes, não sabe o contorno real da situação. Mas vamos dizer que sim, que alguém passou impune, o número de testemunhas, a questão dos crimes contra a humanidade, por exemplo, né? Os crimes de tortura, que muitas vezes passam impune. A pessoa vai desencarnar em idade avançada. E a gente se revolta, esquecendo que há justiça divina. Não é que a gente não vá querer punir, aquilo tem que ser punido. Não é isso. Não é que a gente não possa se indignar dentro das coisas que são absurdas. Mas é a inconformidade, como não que está perdido, ou querer fazer a nossa justiça. É querer a vingança. A vingança, no fundo, é isso. É o descrédito total na justiça divina. A gente vai partir para a punição daquilo que a gente acha, dentro das nossas concepções. Provavelmente equivocadas. É preciso dizer, pelas nossas imperfeições. Tá? Então vamos ao Código Penal da Vida Futura, que não é um código como códigos humanos. Na verdade, Kardec vai relacionar 33 pontos principais, 33 princípios que vão nortear as consequências infelizes e também felizes na realidade espiritual.
33 princípios. Não são 33 tipos penais, como a gente tem na legislação humana. São 33. Não vamos abordar os 33 aqui, fiquem tranquilos. Senão a gente não sairia daqui. Mas eu tentei reunir, agrupá-los, pelo menos que me pareceram mais assim, essenciais para o nosso entendimento, né? Primeiro vamos falar de um código de princípios. Qual é o primeiro princípio aí para a gente fazer a reflexão? A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Ninguém, absolutamente ninguém, ao desencarnar, vai ganhar auréola, vai ganhar um par de asas. Se você quiser saber como deve estar o espírito tal, o parente, o amigo, o parente amado, como viveu na Terra, gente. A natureza não dá saltos. Essa é a compreensão. Nós continuaremos sendo seres espirituais sem o corpo terrestre. E a nossa vida, na espiritualidade, que permanece, ela será a mesma que foi preparada na vida corpórea. Se uma pessoa passou uma vida de desequilíbrio, de todos os sentidos, estará desequilibrado. Se a pessoa cultivou o bem, se a pessoa trabalhou pelo bem, pela sua transformação moral, receberá as consequências desses esforços. Simples assim. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como dos gozos a das qualidades. Por isso que na quarta parte dos espíritos ele divide a quarta parte das experiências e consolações em penas e gozos terrestres, penas e gozos na espiritualidade, do espírito. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Porque aquelas que corrigiu na vida corporal não terão consequências no mundo espiritual. Por isso a importância de trabalhar na existência terrena. Por isso que Jesus vai ver enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque depois não é que vem um castigo implacável, eterno, não. É para evitar as consequências dolorosas no mundo espiritual. Então, se a gente puder, o quanto antes, resolver os problemas na Terra, é para isso que nós estamos encarnados. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade, já foi dito. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se ele a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Tal qual na legislação humana. A pena não passa da pessoa do condenado. Princípio básico do direito penal. Aqui é a mesma coisa. Salvo se eu tiver participado. Claro, óbvio. Se eu tiver a minha responsabilidade por ação ou por omissão, eu serei responsabilizado. O local da pena. Quando tem uma condenação na Terra, normalmente é dito, né, no processo, dizendo o seguinte: olha, vai cumprir a pena no presídio tal, no complexo penal tal, né, na colônia agrícola,
ou vai cumprindo em casa, prisão domiciliar, em determinadas situações que a lei prevê. E qual é o local da pena no mundo espiritual? Se nós já vimos que desmonta a tese de um local chamado inferno, ele também desmonta um local chamado céu, que são estados de espírito, como a gente aprende na doutrina espírita. Então vamos ver o que é que ele diz. A alma traz consigo o próprio castigo, o prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de local circunscrito. A nossa visão material sempre pede um local circunscrito. A gente quer uma posição geográfica. Em termos espirituais, não funciona dessa forma. O inferno está por toda parte, em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. E a gente adora, né, para a questão cultural, dizer o céu lá em cima, porque o céu está lá em cima. Né? E as trevas estão lá embaixo. Né? Mas podemos inverter, não tem problema. Não é local. Isso um pouco importa. Onde estão almas felizes e onde estão almas felizes. Tá? A execução, entre aspas, da pena. Como se dá a execução? Vamos lá. Como se dá? Qual é o modus operandi da execução da pena? Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se ou não for em uma existência, se-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Portanto, aqui entra o conceito da reencarnação. O conceito da reencarnação substitui o conceito das penas eternas. Está mais adequado com a justiça divina de amor, de caridade, com a misericórdia divina. É a partir desse conceito que tem consequências já nesta existência. Pensem que não seja. E muitas vezes nas existências vindouras, uma ou mais. Porque às vezes a carga é tamanha que a misericórdia divina fracciona a nossa pena. Colocando isso, né, numa simbologia da Terra. Tá? Para ver que não é punitivismo, é exatamente o contrário. A gente entender, ter a consciência de fazer o que nos cabe, os nossos deveres, para não termos consequências infelizes. Não é olhar por um punitivismo. Questão 171 dos Espíritos, em que se funda o dogma da reencarnação. Dogma aqui no sentido de ponto fundamental de uma crença. Né? No sentido de uma dogmática, uma verdade pré-estabelecida, inquestionável, não. É ponto fundamental de uma crença. Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Isso é amor. Por isso que não é punitivismo, isso é amor, é oportunidade de ressarcir. É oportunidade. Diz ainda, as leis, isso já é o Espírito Camilo, naquele livro Justiça e Amor. As leis divinas são de tal modo sábias que põem o criminoso de ontem sob o amparo das suas vítimas e vice-versa. E cada um recebe o outro entre afagos, cuidados e carinhos, para que conjuntamente construam a guirlanda do perdão, as palmas da vitória, muitas vezes por meio de árduas lutas, com vistas a crescimento para Deus. Isso se dá pela justiça que brilha na lei da reencarnação. Como isso é uma bênção, e aí reúne, aí a gente vê os antagonismos que acontecem, as dificuldades no seio familiar, no grupo familiar, para serem superadas e não dilatadas. Para serem trabalhadas e formadas pontes e não muros.
Essa é a bênção da oportunidade que nos é conferida pela misericórdia divina. Ainda voltando ao céu e inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Para a gente olhar para o passado, para não errar mais, não é para a gente olhar e simplesmente dizer assim, joguei pedra na cruz. Joguei pedra na cruz. E aí? Uma coisa é a gente ter o entendimento. Outra coisa é qual é a nossa ação para não mais repetir os erros do passado. E a duração da pena, gente? A duração da pena. No nosso Código Penal, ou qualquer Código Penal, tem a duração da pena. Né? Matar alguém, artigo 121, se não me falha a memória, se não houver qualificadora, os advogados aqui me ajudem, eu não me lembro agora de cabeça. Mas, se não me engano, é de 6 a 20 anos, se não me engano. Pode aumentar para mais, o máximo é 30 anos. Né? Tem consórcio de crime, tem uma série de qualificadores, especificidades, né? Que vão aumentando e mexendo na chamada dosimetria da pena. E a dosimetria da pena vai dizer exatamente quanto tempo. Quanto tempo de reclusão. E que é contado dia a dia, viu? E se for trabalhar, depois a remissão da pena, esses institutos legais. E é contado mesmo porque eu trabalho com voluntário e eu sempre faço propaganda no GEPAI. GEPAI é o grupo espírita de apoio ao encarcerado da Federação Espírita do Paraná. E nesse contato com a população carcerária, a gente vê que eles contam o dia a dia mesmo. Eles contam. Não vê a hora de sair. Né? E às vezes depois voltam. E conhece o Código Penal inteiro de cabeça. Impressionante. Sabe, o fulano aí fala pelo artigo. Mas qual é a duração da pena? Quando se trata desse Código Penal da Vida Futura. Aí vem Allan Kardec e diz, não há regra absoluta, nem uniforme, quanto à natureza e duração do castigo. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Na Terra, nós temos muita dificuldade de fazer isso, por isso estabelece um limite. E é sempre discutível a dosimetria da pena. Mas coloca sempre um parâmetro, um limite. E há inúmeras, isso é a minha experiência mesmo de trabalho nos presídios. Por exemplo, a conversão de um preso, um detento, uma detenta, às questões religiosas. Muitas das conversões são mentirosas, para se aproveitar de um benefício. Elas não são verdadeiras. Mas há tantas outras que são realmente verdadeiras. Eu mesmo presenciei inúmeras situações de cair o queixo, que a gente poderia dizer. Eu sempre conto a história de Roger. Eu ainda estava vinculado ao movimento espírita no Rio de Janeiro, particularmente em Niterói, no presídio Ferreira Neto, que hoje é um presídio especializado em detentos que foram policiais. Na época não era. Nós tínhamos um grupo de estudo que funcionava dentro do presídio, grupo de estudos espírita. A gente tinha determinada regra de conduta lá. A primeira, se alguém fosse da área jurídica, fosse um advogado, por exemplo, é preciso contar uma mentira do bem. Por quê? Porque senão, no dia seguinte tinha fila de presos, querendo que visse o processo, querendo que eu ajudasse, e não estava ali pela doutrina espírita. E tem todo um trabalho de defensoria pública para isso, e nós fazíamos até um trabalho de retaguarda para isso. Mas não aquele era um trabalho doutrinário. Exame para evitar as questões. Ali tinha o Roger, como eu citei, que era chileno de nascimento,
traficante internacional de drogas, dominava 6 idiomas, preso com passaporte e nacionalidade francesa, tendo avião articulado, inteligentíssimo, em que larga o tráfico de drogas. Absorve a doutrina espírita e a gente dava livros e ele absorvia. E vimos uma verdadeira transformação real. Quando ele terminou a pena que tinha aqui, houve um impasse jurídico grande, que como ele foi preso com a nacionalidade francesa, ele voltaria para a França, teria mais condenação lá. Ele queria ir para o Chile. Acabaram que se resolveram. Mas o tempo que ele ficou aguardando depois, ele saiu do Ferreira Neto, ele foi para a carceragem da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, e ele consolava os seus carcereiros. Os carcereiros só faltavam marcar hora para ter atendimento fraterno com o Rogério. Eu estou dizendo que isso eu não me contaram uma coisa que eu vivenciei. A capacidade de inteligência que ele tinha e como é que nos estudos aquilo enriquecia. Como ele acalmava os seus colegas presos de tantas injustiças dentro do sistema penitenciário. Então existe de fato, né? Mas isso é difícil de aferir. Eu estou contando aqui para vocês que é muito fácil de ver isso. Mas na justiça divina isso não é difícil de aferir. Né? Não é difícil, o mecanismo não é assim. A gente fotografa o nosso pensamento, a gente expõe no exterior. Os espíritos têm recursos para que a vontade divina se faça. Né? O que Deus exige por termo de sofrimento é o seu melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Quer dizer, a real transformação abrevia a chamada pena, as consequências danosas, funestas, o sofrimento. A real transformação. E a ponte, se fosse um sufixo, às vezes é de fachada. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não ver o termo da sua situação e crer que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhe parece dever ser eterno. Isso é muito interessante, né? É aquilo que é eterno enquanto dure. Por isso até a ideia, né, talvez, das penas eternas. Porque aquele que está no sofrimento é que não passa nunca. Espere a você estar no processo. Isso é um ensinamento muito grande, sobretudo no ambiente de preso. É o seguinte, você conte cada dia. Agora não briga com a prisão, porque o seu sofrimento vai aumentar. Então, quando a gente está esperando, é igual a gente está esperando determinada hora, e a gente fica olhando o relógio. E parece que demora mais. Como é que a gente faz para resolver isso? Eu estou numa fila, ninguém gosta de fila em geral. A gente pensa, a gente lê, mas daqui a pouco chegou a minha vez. Da mesma forma. E a quitação, gente? Como é que você dá a quitação? Na justiça dos homens é o seguinte, cumpriu a pena, liberdade. Né? É aquele tanto filme, né, que aparece, né, um cidadão com uma malinha, né, e às vezes não se adapta mais no mundo. Né? Tem filmes assim belíssimos até mostrando isso, né? Mostrando até a questão de aceitar o ex-detento, né? Dar novas oportunidades, às vezes leva inclusive a suicídio, não, ou voltarem para o crime. Mas como é que se dá a quitação do ponto de vista espiritual? E aí vem as 3 fases: arrependimento, expiação e reparação. 3 fases. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Arrependimento, expiação e reparação. Constituem, portanto, 3 condições necessárias, não são facultativas, para pagar os traços de uma falta
e suas consequências. Eu sempre cito um exemplo muito simbólico: cidadão que pintou a sua casa toda bonitinha, o seu muro, o trabalho, gastou dinheiro, tinta nova. Aí no dia seguinte vai um espírito de porco, ou um espírita de porco, e vai lá e picha aquele muro. Aí cabe a reflexão daquele que sofreu agressão, daquele que produziu agressão. Se você optar pelo ódio que sofreu, você estará contrário às leis divinas. Não é que você vai gostar, mas você não vai nutrir ódio. Você vai reprovar aquilo, mas você não vai odiar. Porque quem aprendeu a amar não pode odiar. Não é passar pano. Não, que maravilha, eu agora vou ver. Não, está errado. Aquele que produziu é a pichação. Mas vamos dizer que ele chegou na casa dele e foi tocado um profundo arrependimento. Aí vocês podem dizer, esse pichador, esse é um pichador especial. Pode até ser. Mas vamos imaginar que ele se arrependeu. Mais do que isso, ele foi bater na casa do Senhor lá. Toque, toque, toque. Ele falou assim, pichei teu muro. Fui eu. Mil desculpas. O que vai acontecer? O cara que teve que pichar pode fazer o seguinte, cometer um ato de violência. Né? Pegar no pescoço do sujeito e querer fazer justiça com as próprias mãos. Não é assim? Não, não é assim. Porque quando a gente aprende os mecanismos da lei, a gente vai dar um sermão. Né? Vai explicar, vai dizer, pois é, meu filho, você fez isso. Está vendo que eu acabei de pintar um mundo, isso é meu trabalho. Eu estarei colhendo o nosso irmão em erro. Mas vamos dizer, do lado, ele bateu, foi lá, assumiu, teve a coragem de fazer isso, olhar olho no olho e falar. Está resolvida a questão? Tá? Né? O muro está pichado. O que ele precisará fazer? Pegar a tinta, gastar dinheiro, seu recurso. Pintar o muro, se não souber, ele contratar alguém que pinte. Não é isso? Depois que fizer, estará, reparou. Não é isso? É da mesma forma. Simbolicamente da mesma forma. Então diz, o arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação. Então o arrependimento é o primeiro passo. Porque se você não se arrependeu, você está fazendo a coisa numa postação de barco. Você está fazendo a coisa para parecer. Aquilo não é real. Não cabe mentir para nós mesmos, muito menos para os outros. Então, há essa necessidade de se arrepender, fazer a reflexão. Por isso, Santo Agostinho lembrou, fazer o que eu fazia na terra. Todo dia, ele pegava e passava limpo todas as suas ações antes de dormir. E as que eram equivocadas, as que foram felizes. Né? Isso suaviza as dores da expiação. Tá? E aí, vamos falar então da expiação? Pois é, até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes. Seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Dores físicas e dores morais. Tem dores físicas horríveis, tem dores espirituais, morais horríveis.
Quando a gente se arrepende, suaviza essas dores. Então, esse processo de expiação, que você queima pela dor, pelo processo do sofrimento, ele pode ser suavizado em determinadas situações que a gente já vai ver. Tá? Mas dói, é doloroso, ninguém gosta, claro. Né? Mas pode ser diferente, vamos lá. E não deixa de ser expiação, mas a expiação suavizada. A meio suavizada. A gente já viu aqui dizendo que o arrependimento já inicia a suavização das dores. Pois é. Aí vamos ver o conceito que Emmanuel, que eu gosto muito desse conceito. Lá no livro Consolador, na questão 246, Emmanuel diz o seguinte: a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. E, portanto, é um espírito rebelde. Entender de forma bem clara e objetiva. Na questão 998, os livros espíritos, a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Vocês vão responder como foi dito. De duas formas. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas que o espírito se acha submetido. E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de prioridade do espírito. Tá? Aí vamos então para a reparação, já que a dor. Né? Vamos lá. A reparação consiste em fazer o bem àqueles que se havia feito mal. Quem não repara seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas de si tiveram queixas em condições voluntariamente escolhidas, que são programações, né, em geral, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Você vai substituir o mal pelo bem. No caso, exemplo fictício da pichação. Aquilo que estava sujo vai substituir pelo limpo. E o ideal é o seguinte: você ainda dá um plus. Aproveita e se oferece para pintar o interior da casa. Olha o bem sendo realizado, no nosso exemplo fictício. Né? É assim que funciona. É a reparação. Não é a vingança. É reparar, é reconstituir. Não é, eu esqueci. Não, está na memória, mas eu não trago o ressentimento. Eu não vou negar o erro, mas eu vou agir, de fato, para transformar o mal em bem. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. Olha, é importante dizer isso. E a misericórdia divina sempre presente. Está lá dizendo, quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. O mais terrível criminoso, camarada que provocou um massacre, um genocídio, o mais terrível das criaturas não é abandonado pela misericórdia divina. Que doutrina positivista é essa que é o Espiritismo? Jamais. Alertar para a realidade dessas penas como consequências. Todos têm seu anjo de guarda, o guia, que por eles vela. Anjo de guarda é um espírito de ordem superior. Todos, até os fascinadores. Que por eles vela na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, e bem assim de espreitar-lhes os movimentos da alma com que se esforçam para reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Isso eu sempre falo em atendimento fraterno para os presidiários que eu tenho a oportunidade de atender. Escuta o teu anjo da guarda no silêncio da oração. Ao invés de escutar o amigo que vai te propor a cair novamente no erro,
escuta o teu anjo da guarda em oração. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado. E, enquanto não houver satisfeita a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. O futuro é aberto a todas as criaturas. E como é que a gente ajuda aos espíritos tão infelizes? Tem lá na segunda parte, nos exemplos, vários espíritos tão infelizes. E às vezes os espíritos moram no nosso coração. Estão no erro, ou na vida terrena, ou cometeram um crime, um desatino, ou estão em consequências funestas na espiritualidade. O que a gente faz? Ora, o bálsamo da oração, os espíritos recebem isso assim. E é o momento que muitas vezes eles fazem a transformação, eles conseguem ter acesso aos benfeitores espirituais. A importância da oração. Fazer a parte orando. A gente ora pelos criminosos, ora por aqueles que escorregam na sociedade, por aqueles que se nutrem no ódio e no crime. A gente também ora por os espíritos sofredores. Porque isso é uma forma de auxiliar na ação da misericórdia divina. Fazendo a parte que nos cabe. Amando e servindo em nome do Cristo. Por isso, a gente vai entender que a cada um segundo suas obras, como Jesus ensinou. Vamos entender que o amor cobre uma multidão de pecados, como nos ensinou Pedro na sua primeira epístola. O amor cobre. O que significa o amor cobre? Se a gente viu que a gente tem fases: arrependimento, expiação, reparação. O amor. Porque quando a gente ama verdadeiramente, a gente parte para a ação. O amor é ação, é chamado de caridade. É prática. Com essa prática, a gente se arrepende, a gente vê a necessidade dessa ação pelo amor, a partir do arrependimento, suavizando as dores da expiação. O muro que antes era grande nos faz crescer. Como aquele muro da nossa infância, que tinha um quintal na nossa casa, tinha um muro que a gente trepava, a gente pulava, não sei o quê, de repente podia até quebrar um braço. Mas a gente volta na fase adulta, aquela quintal que a gente morou quando era criança, e via que o muro era baixinho, porque a gente cresceu. Aí a gente não passa, a gente passa o muro. Quando a gente trabalha pelo amor, a gente cresce do ponto de vista moral. E esses muros da expiação vão ficando mais suaves pela prática do amor. Não é que a gente não vai expiar. A gente não estará à margem da lei, na conta da exceção da lei divina. Não, nós vamos vivenciá-la de forma mais preparada. Nós vamos trabalhar assim como aquele que está cumprindo uma pena, um presídio terreno, vai trabalhar e o tempo vai passar mais rápido pelo seu trabalho. E não vão ficar encontrando a cada minuto, a cada hora, a cada segundo. E o profeta Ezequiel, do Antigo Testamento, vivo eu, diz o Senhor, Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Nenhuma das ovelhas se perderá. Prazer na morte do ímpio é vingança, é falha moral, é defeito. Quando a gente tem que amar os inimigos é não desejar morte ou dores aos inimigos. Desejar bem.
mesmo que a gente não tenha a mesma relação dos inimigos com os amigos, que seria contra a natureza, do ponto de vista vibratório. Não quer, mas quer a conversão, não é a morte, mas a conversão. Eu não quero que a ovelha desgarrada se perca, fuja e nunca mais apareça no meu rebanho, porque afinal ela aprontou. Não, eu quero ela de volta no meu rebanho, marchando junto com todas as ovelhas. Então fica aí a nossa reflexão, saber o que cabe a cada um de nós, as nossas condutas pessoais, a cada um, para que a gente não tenha consequências funestas e tenha consequências felizes daqueles que souberam trabalhar a sua existência terrena com compromisso com amor e caridade, com compromisso entre a informação verdadeira e não fingida, combatendo os nossos males, as nossas dificuldades e atentos para as oportunidades que a misericórdia divina nos concede. Que nenhum de nós aqui pode dizer, bater no peito, como propôs Jesus: atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Porque nós temos os nossos erros, nós temos as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, que devemos combater para que amanhã ela não se transforme em dor. E aquela dor daqueles que não souberam entender a situação, aqueles que caíram no despenhadeiro da situação do erro e nas suas complicações, oremos, amemos, vamos dar as mãos, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém. E assim a gente terá feito a nossa parte na seara do Mestre. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.